Olá, muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos continuar ali de onde paramos, focando sempre principalmente no conteúdo que está sendo apresentado. Nessa aula de hoje, nós vamos focar principalmente nessa questão de como continuar após o primeiro número de senha ter sido trocado. Que senha, tia? Sobre o que nós estamos falando? Nós estamos no curso de robótica parte 6. Paramos a semana passada nessa parte aqui, ó, aonde nós fizemos o botão de confirmação acionado para fazer um loop desse fluxograma. E o que, que nós estamos vendo? Afinal de contas, que decisão é essa? Que bloco é esse? Que fluxograma é esse? Tá bom? Então, vamos lá, turminha. Prestem bastante atenção. Nós estamos fazendo ó, a questão da luz do LED, colocando um bloco para que o LED possa funcionar. Então, tudo isso em modo que? Modo que nós possamos entender o que significa. Tia, mas a gente não está fazendo ali já na mão na massa, fazendo passo a passo, estamos apenas visualizando como fazer. Exatamente, turminha, estamos apenas visualizando como fazer. Só que, por exemplo, quando nós chegarmos lá na hora de pôr a mão na massa, como dizem vocês, nós já saberíamos o que é colocar um bloco iniciar, nós já sabemos o que é criar uma subrotina, nós já sabemos principalmente o que é um bloco atribuir, o que é um bloco definir, nós já sabemos, por exemplo, também o que é uma ferramenta linha para fazer a ligação entre blocos, nós já sabemos principalmente que uma subrotina, por exemplo, não tem loop, não tem loop. Então, uma subrotina entra dentro de uma rotina principal, fazendo uma ação que economiza blocos, que, por exemplo, poderia criar ali uma rotina principal com uns 200 blocos. E aí a rotina principal vai ficar mais ou menos com uns 20 blocos por causa das subrotinas. Então, as subrotinas são criadas justamente para isso, para que a nossa configuração feita dentro da rotina principal de programação seja menor, seja sucinta, seja de forma que possamos entender, compreender e dinamizar o projeto de forma econômica em trabalho, tempo e movimento. Então, nós fizemos aí até aqui, né? E vamos, a partir daqui, nesse momento, continuar a nossa aula, falando o seguinte, que após o primeiro número da senha ter sido inserido, precisaríamos fazer a comparação para verificar se o número inserido é igual ao número da senha. Voltaremos, então, na nossa subrotina comparar e colocamos um bloco chamado sub, que execute a subrotina contar. Então, nós temos aqui, ó, contar. Após a contagem, devemos fazer a comparação entre a variável contar e senha. Colocaremos, então, um bloco decisão que faça a pergunta. A variável contar é igual à variável senha? Então, no nosso bloquinho de decisão, janela de edição, contar igual, senha e ok. Se as variáveis forem iguais, faremos o LED que indica que o número da senha está correto, acender. Então, colocaremos um bloco saída que acenda o LED correto. Então, no nosso bloquinho saída, janela de edição, certo, ligar e ok. Faremos o LED correto ficar aceso por 1,5 segundos. Colocaremos, então, um bloco saída para dar esse intervalo de tempo. Então, aguardar 1,5 no nosso bloquinho aqui, é o tempo que nós vamos utilizar para essa ação. Ok. Após isso, faremos o LED correto desligar. Colocaremos, então, outro bloco saída que desligue o LED. Então, mandar certo desligar e ok. Após a subrotina comparar, determinar que o primeiro número da senha está correta, a subrotina pode ser finalizada. Colocaremos, então, um bloco parar. Então, nós temos aqui parar, porque a subrotina não tem loop. Caso a variável contar e senha forem diferentes, a senha estará errada. Deveremos, então, acender o LED que indica que o primeiro número da senha está errado. Colocaremos, então, um bloco saída que faça o LED errado acender. Então, na nossa janela de edição, temos aqui LED errado, ligar e ok. Agora, faremos o LED errado ficar aceso por 1,5 segundos. Colocaremos, então, o bloco aguardar, que dê esse intervalo de tempo. Então, aguardar
1,5, que é o nosso tempo. Após o LED errado ficar aceso, faremos ele desligar. Colocaremos, então, outro bloco saída que desligue o LED errado. Então, no nosso bloquinho saída, errado, desligar e ok. Após indicar que o primeiro número da senha está errado, devemos fazer com que possamos tentar colocar o número certo. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar o último bloco no bloco chamar subcontar. Com isso, vamos poder tentar colocar o número certo, mesmo após ter colocado o número errado. Isso é muito interessante, turminha. Por quê? Porque é a mesma coisa quando você digita uma senha errada para desbloquear, por exemplo, um celular. Então, é muito importante justamente para que possamos entender que no nosso mundo real, no nosso mundo hoje, ao nosso redor, acontecem várias situações que exigem senha. Então, esse é um dos nossos trabalhos que nós estamos falando justamente em comparação ao entendimento da criação de senhas, ok? Então, nossa subrotina até o momento, assim, ó, subcomparar, subcontar, se contar igual a senha certa, aliás, a senha errada, então não mandar o errado ligar. Então, se sim, mandar o certo ligar. Aguardar 1,5, mandar o certo desligar e então parar. Porém, se digitarmos o número errado, aguardar aqui, ó, 1,5 segundo e mandar o errado desligar e recomeçar, então, essa ação. Essa ação do subcontar é muito importante, turminha. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, subcomparar. Nessa comparação do certo ou de errado, é onde a gente não entra em qualquer dispositivo por uma senha errada. Então, seja um dispositivo de segurança, seja um projeto, seja qualquer atitude que exija uma ação de senha, tá bom? Então, isso aqui é justamente para que possamos entender que números errados não conferem, ok? Então, agora, finalmente, voltaremos à rotina principal e iremos colocar um bloco chama-sub para executar a subrirotina, comparar, que irá verificar se a quantidade de vezes que o botão senha foi acionado e verificar se o número de vezes que o botão foi acionado é igual a 3. Então, na nossa rotina principal, tivemos iniciar, atribuir senha igual a 3, subcomparar e ok. Após a verificação do primeiro dígito da senha, então, por isso, nós fizemos ali a subrotina comparar, que é para decidir e entender se o número que foi digitado está correto ou se está errado. Após a verificação do primeiro dígito da senha, vamos definir qual será o segundo dígito da senha. Iremos definir que o segundo dígito será 7. Portanto, teremos que mudar o valor da variável senha para 7. Para isso, colocaremos um bloco definir para mudar o valor da variável senha para 7. Então, atribuir senha igual a 7 e ok. Após definirmos o segundo dígito da senha, teremos que fazer novamente a contagem do número de vezes que o botão senha será acionado e verificar este número, caso isso seja necessário. Por quê, turminha? Então, é muito importante essa comparação. Esses dígitos corretos ou não, nós temos que definir dentro do nosso parâmetro aqui de estudo. Então, após a definição do segundo dígito de senha, teremos que fazer novamente a contagem do número de vezes que o botão senha será acionado e verificar se esse número é igual a 7. Como já temos subrotinas que fazem isso, iremos apenas colocar um bloco chamado sub, que irá executar a subrotina comparar. Então, nós temos aqui subcomparar e ok. Caso o segundo dígito tenha sido colocado de forma correta, iremos acionar o LED certo para indicar que a senha foi colocada de forma correta. E iremos acionar o motor da porta para abrir a porta. Então, aqui nós temos, depois do subcomparar, mandar o certo ligar e ok, que é o motor porta, ok? Faríamos o motor se movimentar por 1,8 segundos, o suficiente para abrir a porta. Colocaremos, então, um bloco aguardar, que dê esse intervalo de tempo. Então, nós temos aqui o bloquinho de aguardar, número 1,8 e ok. Após isso, o motor da porta deve se desligar. Colocaremos, então, um bloco saída, que desligue o motor.
Então, no nosso bloquinho saída, motor porta, desligar e ok. Faremos a porta ficar aberta por 2 segundos. Colocaremos, então, um bloco aguardar, que dê esse intervalo de tempo. Então, no nosso bloquinho aguardar, número 2 e ok. Depois de aberta por um tempo a porta, deve se fechar. Colocaremos, então, um bloco saída que faça o motor se mover no sentido reverso. Então, nós temos aqui o motor porta, reverso e ok. Como a porta levou 1,8 segundos para abrir, faremos então ela se mover no sentido reverso por outros 1,8 segundos para fechar a porta. Ele, no caso, o motor, ok? Então, nós temos aqui aguardar, número 1,8 e ok. Após a porta se fechar, vamos desligar o motor, colocaremos um bloco saída, que desligue o motor da porta. Então, nós temos aqui no nosso bloquinho saída, mandar o certo desligar e ok. Com a porta novamente fechada, devemos permitir que alguém possa entrar de novo, colocando a senha novamente e recomeçando o processo. Usaremos, então, a ferramenta linha para criar um loop. Iremos, então, ligar o fim do fluxograma no início dele. Então, nós temos aqui, ó, iniciar, atribuir todas as funções e no final, o último, mandar o certo desligar, motor porta desligar, vamos ligar essa linha aqui até o início de tudo novamente, atribuir senha. E aqui nós temos atribuir senha igual a 3, subcomparar igual, atribuir igual a senha 7, subcomparar, mandar o certo ligar, motor porta frente, aguardar 1,8, mandar a porta desligar, aguardar 2 segundos, mandar a porta reverso, aguardar 1,8, mandar o certo desligar e motor porta desligar e recomeçar todo o processo. Então, essa questão aqui que nós acabamos de visualizar, toda essa questão dessa senha, desse motor e de tudo que foi feito aqui, esse exigir a senha, é a mesma coisa se comparado a um celular, por exemplo. Vamos dizer que a senha do seu celular seja 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, você pode também fazer dessa mesma maneira. Utilizar o número correto da senha, fazer uma subrotina de comparação, atribuir a senha com os 2 últimos números também, fazer uma subcomparação, mandar o certo ligar, aguardar um tempo determinado, mandar ali o celular desbloquear, no caso aqui a gente está falando sobre o celular, um exemplo, né? Aguardar um tempo necessário, depois mandar o celular fazer toda a ação de bloquear a tela novamente, aguardar 1,8 segundos ou o tempo que você desejar e mandar o certo ali desligar. Então, dá para fazer com celulares, com portas e com vários outros objetos ou produtos que exijam ali uma senha. Então, quando você precisa ali usar um fluxograma para criar uma programação com senha, esse é um dos nossos exemplos aí mais utilizados que você viu, como inserir, como criar aí passo a passo, de acordo com o nosso curso de robótica parte 6. Dito isso, agora nós vamos começar o curso de robótica parte 7. Então, hoje nós vamos iniciar aí o nosso curso de robótica parte 7, que vai trazer aí para vocês também algumas informações muito importantes, tá? Então, como fazer algumas ações relacionadas justamente ao nosso curso de robótica. Então, essa aula é disponível apenas para o Modelix System versão Pro, que é um dos dispositivos que nós usamos para programação, está instalado ali na nossa sala de informática em todos os computadores, para quando retornarmos ali às aulas presenciais, possamos aí trabalhar a programação aí com ênfase em criação de fluxograma. Tá? Então, nessa aula, nós iremos unir 2 recursos de grande importância da Modelix, a simulação de cenários e o microcontrolador. Será criada uma estrutura mecânica que interagirá com o cenário roda gigante por meio do microcontrolador. Então, nós já tivemos ali alguns cenários onde você pode ver ali aqueles cenários que nós trabalhamos antes no modo simulador, e agora nós vamos utilizar junto com o microcontrolador.
Então, a primeira parte, antes de qualquer ação, antes de qualquer criação, programação, etc., nós temos sempre a parte mecânica, quando utilizamos um projeto. Então, a parte mecânica é a parte do corpo, a parte onde se monta algum projeto. Nessa primeira parte, montaremos a estrutura mecânica simples, que simbolizará o portão de entrada e saída da área onde se encontra a roda gigante no cenário. Para isso, nós temos aqui uma lista de peças a verificar, ok? Então, os números em preto correspondem à quantidade de cada peça a ser utilizada e os números em vermelho correspondem aos números de identificação das peças durante a montagem. Então, para esse projeto, nós precisaríamos de um Modelix 3.6, uma barra dupla 7 furos, duas plataformas azul, um mancal 2x5x2, uma polia de 30 milímetros, uma cantoneira de 7 furos, uma barra dupla plástica de 5 furos, uma plataforma 3x5, um eixo 52 milímetros, também precisaremos de 2 parafusos de 16 milímetros, 14 parafusos de 6 milímetros, 16 porcas comuns e 3 O-rings. Então, no total, nós precisaremos de 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 29, 45 peças no total, com todas as porcas e parafusos. Todas essas peças são utilizadas aqui no nosso projeto para a informação e programação do que precisamos. Não podemos esquecer o seguinte, tá? Durante a montagem, serão utilizados diferentes tipos de parafusos e porcas. Os tamanhos e formatos estão identificados sempre na imagem, que está presente em todas as páginas do manual, onde cada um é contornado por uma cor. No manual, as setas indicam a cor, aliás, onde colocar os parafusos e porcas. Cada cor de seta corresponde à cor de parafuso ou porca a ser usado. Exemplo, se uma seta laranja aponta para um parafuso, o parafuso a ser utilizado é o que está contornado de laranja na imagem. Então, aqui nós temos laranja, parafuso de 6 milímetros, azul, parafuso de 16 milímetros, vermelho, parafuso de 20 milímetros, roxo, parafuso de 35 milímetros, verde, parafuso de 40 milímetros, marrom, porcas comuns, amarelo, O-rings, e preto contornado aqui, porca autotravante. Turminha, na próxima aula nós vamos continuar a partir daqui, aonde veremos a estrutura mecânica, a montagem e a programação dessa estrutura mecânica, como deve ser feita, cada passo a passo para você visualizar e entender ali o formato, a correção, a criação e todo o projeto em si, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.